individualizado, embora a PEC ela fale de uma contribuição diferenciada a ser aplicada para os rurais, mas ela traz um conceito de contribuição individualizada, e aí você já vê que tem uma diferença de tratamento na forma do custeio entre o rural e o urbano. Como os assalariados rurais, nós pagamos, de fato, uma contribuição individualizada sobre o salário. Na área rural, essa contribuição ela tem incidência sobre a venda da produção. E isso é um princípio básico do que a gente chama de equidade na forma de participação no custeio do sistema, né? Se fosse tratar todos de modo igualitário, né, a gente com certeza aplicaria a regra de exclusão e não de inclusão. Então, essa é uma questão. O outro ponto, a questão da elevação da idade, que já foi mencionado aí para 65 anos, o prazo de carência de 25 anos e outros aspectos que eu vou me ater mais bem rapidamente. Pode passar o próximo. Questão da contribuição individualizada. Vejam bem, a Constituição, no artigo 195, parágrafo 8º, e aí isso já vem desde a época do antigo Fundo Rural, isso foi estabelecido na Constituição de 88, para você realmente ter um critério justo de contribuição da área rural, estabeleceu que o agricultor, quando ele vender a produção, ele vai lá e contribui com uma alíquota sobre essa venda da produção. Esse é o princípio da contributivo do que nós chamamos dos trabalhadores da área rural. Só uma observação aqui. Na área rural nós temos 3 tipos de segurados. Nós temos o empregado, carteira assinada, temos que a gente denomina de trabalhador autônomo, contribuinte individual, que no nosso ponto de vista ele quase é inexistente, porque a maior parte de quem vende sua força de trabalho na área rural vende sobre uma relação de emprego, só que esse trabalho não é formalizado. E muitos tentam dar para esse, o que se chama do diarista, muitas vezes do boia frio, um conceito de que ele é um trabalhador autônomo. Isso é um equívoco também. E nós temos a figura do segurado especial, que pega um público da agricultura familiar, ou pescador artesanal, ou extrativista, que estão dentro de um contexto aí de pessoas que exploram a atividade por conta própria, né? E ao mesmo tempo, em função desse exercício do trabalho, acaba aferindo o direito seu de obter os benefícios previdenciários. Mas vou me ater aqui especificamente um aspecto dos agricultores segurados especiais que contemplam um maior público desse sistema. A PEC, quando ela fala uma contribuição individualizada, nós estamos prevendo que o governo pode vir, numa regulamentação posterior, aplicar uma alíquota mínima, que seria hoje os 5%, por exemplo, que aplica o MEI à dona de casa. Essa contribuição daria aí em torno de, por mês, R$ 46,85 sobre o salário mínimo, R$ 562 ano por pessoa, e uma média de R$ 2.250. Se imaginarmos que você tem na área rural um padrão de família hoje, no máximo com 4 pessoas, não tem mais aquelas famílias com 15 filhos, 20 lá na área rural. Tem, mas não é a regra mais, né? A taxa de natalidade também, de redução, ela está intensamente presente na área rural hoje. Então, a gente olha esse aspecto e para ter uma ideia do que significaria exigir uma contribuição individualizada hoje dos segurados especiais, pescador artesanal, agricultor familiar. Pode passar o próximo. Como eu já mencionei, esse é o parâmetro que o governo está propondo mudar com a PEC 287. Acabar com a regra dessa contribuição sobre a venda da produção e instituir uma contribuição individualizada. Pode passar. Aqui tem um estudo do Guanziroli, do Guainaim, inclusive da Unicamp, Guainaim, né, professor Guainaim. Eles têm se debruçado muito sobre o censo agropecuário, estudando a agricultura familiar. Claro, é um dado de 2006, mas para mostrar o seguinte, o que é a renda monetária que eles estão trabalhando, renda monetária líquida, aferida na agricultura familiar hoje. 49% da letra D aqui, 49% dos empreendimentos rurais hoje, dos estabelecimentos agropecuários, tem uma renda monetária líquida, vamos entender isso como lucro na agricultura familiar, de R$ 255 por estabelecimento ano. Se elevarmos esse valor, o valor para 11% dos demais na letra C, nós chegamos a R$ 1.500 ano por estabelecimento agropecuário. Isso para dizer o seguinte: nós temos em torno de 60% hoje dos estabelecimentos agropecuários da área rural que conseguem ter uma renda monetária líquida ano de R$ 1.500. Se tiver que pagar
previdência individualizada para 4 pessoas numa família, não vão pagar. É simples. Então nós já estamos falando, já está excluído em no mínimo 60% dos segurados especiais com essa proposta de reforma que está sendo posta aí. Por favor, próximo. Claro, aqui, para dizer esse discurso de que não tem, o rural, ele não contribui, a gente está dizendo que tem uma base de fontes de contribuição, e ela está elencada lá no artigo 195 da Constituição. Não é só folha de salário, é PIS, é COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, concursos e prognóstico, e eu concordo com o meu amigo Gabas, nós precisamos ainda reforçar essa base de financiamento, porque nós perdemos muita arrecadação com a Seguridade Social. Tem vários problemas, mas inclusive o processo da desoneração da folha tem um impacto enorme na perda de arrecadação. E como que vai recompor isso, né? Pode passar o próximo. Aqui apenas um dado, que a Anfip tem trabalhado também muito isso, né? Vários órgãos, para mostrar que, olha, foram desonerados, por exemplo, em 2009 e 2016, só da folha de salário, 290 bilhões de reais. Desoneração da folha. Quando a gente vai ver as desonerações para todo o sistema de seguridade social, pode passar o próximo ali, lá naquela coluna final, nós vamos ver que foram mais de 850 bilhões de desoneração. Pegando um aspecto, está errada a política da desoneração que foi aplicada? Não, podemos dizer que ela foi extremamente eficiente naquele momento que começou a crise, 2007, 2008, chegamos ao ápice de ter o pleno emprego aqui até 2014, mas ela tinha uma finalidade muito clara, as desonerações, que era incentivar o quê? A formalização dos trabalhadores, você manter as pessoas no emprego, e mais ainda, as empresas poderem se capitalizarem, fazer mudanças estruturais com o recurso que está sendo desonerado, para elas aprimorar seu sistema de gestão e tudo. Chegamos a uma crise dessa, o que está acontecendo? O emprego está sendo mantido? Por isso que a gente tem assim, a gente faz uma crítica ao processo de desoneração, porque não foi exigida à época a devida contrapartida para você ter um conjunto de garantias de proteção social efetiva por parte das empresas. Então esse é um ponto que eu acho assim, numa discussão agora, precisaria entrar na pauta de novo. E nós não estamos, o Congresso hoje não fala, o governo nem toca nesse assunto. Então é uma questão central, pode passar o próximo. Esse é o exemplo de onde que está a nossa preocupação quando a gente olha o sistema de seguridade social. A gente trabalha, eu peguei, isso aqui são os dados que a Anfip tem ajudado a divulgar, a gente acha que é uma metodologia adequada que eles fazem para trabalhar o orçamento da seguridade, mas nós tínhamos um superávit na seguridade, 2012, 82 bi, isso chegamos agora em 2015, aí, que é o último dado sistematizado, com 11 bilhões, ou seja, há uma descendente na arrecadação da Seguridade Social para manter, de fato, um conjunto de despesas que está aí. Isso é uma coisa que nós temos que nos preocupar e pensar, enquanto sociedade, que essa é da reforma eu defendo, de aprimorar o sistema de financiamento e rever um pouco essas questões, sob pena, de fato, de daqui 1 ano, ou 2 ou 3 anos, as arrecadações da Seguridade não conseguir pagar nem as despesas de saúde, previdência e assistência social. Mas eu acho que é um ponto para a gente fazer uma reflexão. Pode passar. Questão da idade na área rural. Olha, idade da aposentadoria da mulher 55 e do homem 60 anos. O governo, ele está argumentando que a expectativa de vida está crescendo e na área rural é muito semelhante. A professora já mencionou alguns dados aqui, né? Mas a gente quer trazer alguns outros elementos para reflexão, para ver quanto distorce esse elemento de dizer que todos nós hoje realmente estamos numa situação equiparada em termos de expectativa de vida, para ter uma igualdade na aposentadoria. Pode passar o próximo. Aqui tem um dado para mostrar o seguinte, pegando a última coluna, o censo lá de 2014, a IBGE é isso, mostra que mais de 70% das mulheres, mais de 78% dos homens que estão hoje no mercado de trabalho, na área rural, eles ingressaram no trabalho com idade inferior a 14 anos. Para dizer disso de um modo muito claro é o seguinte, um trabalhador hoje, para ele se aposentar, um homem com um salário mínimo, e a mesma mulher também com salário mínimo, a mulher tem que trabalhar no mínimo 41 anos, o homem no mínimo 46 anos de atividade rural, numa atividade que é extremamente penosa.
Elevar essa idade para 65 anos, como que é o governo, é no mínimo colocar aí mais 50 anos de trabalho penoso para uma pessoa almejar um benefício de um salário mínimo. Tem condições um trabalhador rural alcançar esse direito? Tem vários outros dados, a gente não trouxe aqui, mas, por exemplo, a pesquisa da Fiocruz, com vários órgãos de saúde, mostram que a população brasileira, ela tem um percentual ela acumula doenças crônicas, e na área rural, uma das doenças que não são transmitidas, mas o problema de coluna é muito sério, pela forma do trabalho. Isso afasta as pessoas do trabalho. A expectativa de vida, assim, de capacidade ativa do trabalho, ela chega a 45, 50, 55 anos. Então, manter-se até 65 anos seria um desastre. Por quê? Se você pega a regra da contribuição individualizada, a pessoa chega nessa faixa etária e não tem mais as forças plenas de trabalho. Ela deixa de contribuir, está fora do sistema. Não vai chegar aos 65 nunca. Pode passar o próximo. Esse é um outro dado e tem um forte impacto na situação das mulheres na área rural. Olha, deveria ter muito mais pesquisa investigando essa questão do campo no Brasil. O IBGE também é muito falho nisso. Nós fomos, desde o ano passado, correndo atrás de dados, de informações, até para fundamentar um debate na sociedade sobre a previdência rural. O IPEA nos ajudou a fazer uma pesquisa e foi lá, Gabas, buscar qual é o tempo de duração das aposentadorias urbanas e rurais, por idade, homens e mulheres. Olha o que os dados estão mostrando. Última coluna lá. As mulheres que se aposentam em tese aos 55, a média é 56 anos, estão chegando, o tempo dela de duração do benefício chega até 72 anos. E por que o benefício de aposentadoria, ele vai se extinguir por dois motivos. Ou é fraude, que não é a regra, ou é o que? A morte. O que é a avaliação que nós temos? As mulheres rurais hoje, elas estão vivendo em média, as aposentadas, em média, menos 6 anos que as urbanas, por esses dados dos benefícios, e menos 5 anos do que o trabalhador rural, homem, inclusive. É um dado que nos preocupa quando pensa em elevar a idade da mulher para 65 anos. É simplesmente também não dá oportunidade dessa mulher alcançar muitas vezes um direito, né? Pode passar o próximo. Esse dado não é um dado oficial em termos de matéria de previdência, apenas a gente pegou isso como uma referência, porque assim, qual é a causa que está levando, por exemplo, à extinção do benefício? No caso morte, você tem vários. Eu acho que, por exemplo, o fato de você não ter uma política de saúde eficiente no campo, onde as mulheres podem fazer um tratamento preventivo, acabam com que elas vão fazer isso depois que se aposentam, porque elas conseguem ter uma remuneração, mas aí já é tarde. Eu acho que é coisa que precisaria ser mais investigada. Aqui apenas para mostrar qual é a média de idade de urbanos e rurais, considerando dois benefícios, porque muita gente fala, o rural se aposenta 5 anos a menos que o urbano. É relativo isso. Considerando a aposentadoria por idade por tempo de contribuição, que o rural não tem aposentadoria por tempo de contribuição, é só idade. Na média está dando aí 58 para 59 anos entre urbanos e rurais. Então não muda isso do ponto de vista das regras de acesso hoje. Pode passar o próximo. Questão da carência. Aumentar em 25 anos o prazo de carência para acessar uma aposentadoria. Vamos pegar aqui o aspecto do agricultor familiar. O cara trabalha numa condição exposta a sol e chuva, situações de calamidade, situação de emergência, seca extrema. O exemplo aqui do Nordeste, 5 anos no Nordeste, numa seca extrema. Aí você vai exigir uma contribuição individualizada e vai exigir carência de 25 anos. Como que esse agricultor hoje ele poderia ter acesso a uma aposentadoria se fosse prevalecer uma regra dessa? Não vai. É uma situação absurda, é exclusão. Aquilo que o Gabas falou é verdade. Acaba com o sistema de previdência rural. A proposta que está aí. Ela desmonta tudo. Outra situação é aumentar a carência. Pega a situação dos assalariados. IBGE, a PNAD sempre está mostrando claramente. Mais de 60% dos assalariados hoje da área rural estão na informalidade. A gente não conseguiu evoluir no Brasil para a gente formalizar os contratos de trabalho no campo. Claro, você tem uma predominância de trabalho no campo, que é o quê? Atividade de curta duração ou sazonal. Os que conseguem ter um contrato de trabalho formalizado, dura 3, 4 meses, que é uma época de safra, corte da cana, na fruticultura, alguma coisa assim.
Aí o governo vem agora, quer aumentar a carência, esse trabalhador vai ter que ter mais de 50, 55 anos para compor 25 anos de carência, e provavelmente não vai fazer. Imagina o cara cortando cana e ter que trabalhar 55 anos para ele poder compor 25 anos de carência. Olha lá, não vai, está fora do sistema. E nós estamos falando de 4,5 milhões de assalariados rurais no Brasil ainda. É um público potencialmente fora do sistema, né? Pode passar o próximo. Eu não vou adentrar aqui, porque a questão do BPC-Loas, hoje nós temos o seguinte: como o trabalhador rural, ele não depende de comprovar a contribuição para ele se aposentar, ele comprova, e aí é uma vertente que a gente tem que louvar do sistema previdenciário brasileiro. Talvez muita gente não consiga entender, por quê? Toda hora fala, a Previdência, ela tem que ser um sistema contributivo, e tem que ser verdade. A Previdência, ela tem que ser hoje, no mundo do trabalho atual, ela tem que ser garantida pelo trabalho. As fontes de financiamento, nós temos que discutir ela da maior diversidade possível, porque se fosse depender só da contribuição individualizada de cada um, muitos não conseguiriam nunca ter proteção. Então nós precisamos de fato redesenhar e fortalecer um sistema para valorizar o trabalho e garantir o direito a partir do trabalho. Eu acho que essa é uma inovação importante. Esse princípio ele vem sendo aplicado para a área rural, para os pescadores artesanais, para o agricultor familiar, porque reconhece o direito a partir do trabalho. A contribuição é uma consequência para ajudar a fortalecer e financiar o sistema, mas ela não é determinante para o acesso ao benefício, né? Só um pouquinho aqui. Nesse aspecto, o que a gente está vendo, que muitos trabalhadores rurais ainda não conseguem comprovar a atividade rural para ter acesso a uma aposentadoria pelas regras de gestão extremamente rígidas. Onde esse trabalhador ele vai se amparar? Na regra atual, é no BPC-Loas, que pelas condições que estão postas aqui também vai dificultar, e muitas pessoas não vão conseguir acessar nem a Previdência nem o LOAS pelas regras dos 70 anos, desvinculação do salário mínimo e por aí vai. Nós não temos dúvida de que, pode passar o próximo, o índice de pobreza no Brasil ele vai aumentar significativamente se essa proposta passar. Aqui tem um dado para mostrar o seguinte: a pobreza entre os idosos do Brasil, ela é extremamente baixa por causa dessas duas políticas, Previdência e a assistência social. Não dá para ver no desenho, mas se não tivesse essas duas políticas, o número de idosos na situação de miserabilidade seria de mais de 50% no Brasil, das pessoas na faixa etária acima de 55 anos. É um dado que a gente precisa avaliar na medida que a nossa população também envelhece e vive mais. Pode passar o próximo. Aqui, apenas para a regra de transição, a gente tem que detonar ela, a regra de transição dessa proposta de reforma. O que ela faz com o rural é de uma perversidade tremenda. Primeiro é o critério de considerar só a regra de transição para quem tem 45 anos no caso da mulher e 50 anos no caso do homem. Não vai funcionar, isso vai dar muitos problemas, mas o outro fato é considerar que só pode se beneficiar da regra de transição do trabalhador rural que ele se mantiver na atividade do momento que a proposta for aprovada até o momento que ele preencher o requisito da idade. Ora, gente, eu vou pegar o exemplo da seca aqui, às vezes ajuda muito, né? O cara não tem como produzir lá, o sol queimando, o cara precisa sobreviver. Muitas vezes ele sai da sua área rural, vai na área urbana, trabalhar de pedreiro, fazer alguma coisa e retorna, está terminando. E retorna, nessa condição ele já sairia da regra de transição, pela proposta da PEC. Então, para ver a perversidade que é o sistema, pode passar. Aqui já foi muito comentado hoje, mas esse dado merece ser reforçado pelo público que está aqui presente, inclusive. Muitos parlamentares, vereadores, né? Olha, o que a gente tem, mais de 3.875 municípios, isso é um dado da Anfip, que ela trabalhou a importância da Previdência nos municípios, mostra que o recurso que chega lá no município, ele é determinante para a vida daquele município. Nesse sentido, circula muito mais recurso da Previdência do que a FPM no município. Nós estamos chamando a atenção, e tudo que foi mencionado hoje, nós estamos fazendo uma mobilização muito forte da base. É lá realmente que nós temos que discutir isso, com os prefeitos, com os vereadores. Se porventura passar essa PEC, o impacto, por exemplo, a Previdência Rural, ela ajuda em uma coisa fundamental no Brasil, que é interiorizar a renda. Você pega a contribuição das grandes empresas que estão nos grandes centros, e paga benefício para o cara que está lá no interior do Amazonas,
a 500 quilômetros lá da capital. Chega o recurso na mão dele. Isso é interiorizar, isso é distribuir renda no Brasil. Se mudar essas regras e a PEC passar, essas economias locais elas vão ser afetadas imediatamente. Vai começar a reduzir o volume de recursos circulando. Não é só o fato da economia, do prefeito de deixar de ter mais arrecadação. O comércio local vai ser extremamente afetado. Vocês podem ter certeza. Eu ouvi um discurso agora do prefeito do Espírito Santo, que ele estava numa conversa, ele falou o seguinte: se isso acontecer, eu tenho certeza que o meu município vai ter que voltar a ser distrito. É realidade. Então nós temos que ter uma dimensão muito mais aquém de pensar a reforma de previdência pelo ângulo do que está querendo dizer do ajuste fiscal. Isso aqui é uma política estratégica, é uma política de Estado, com uma finalidade muito mais ampla, que muitas vezes a gente não se apercebe disso. Passo o próximo passo para me terminar. Olha quanto que foi distribuído, pegando apenas um dado aqui de janeiro de 2016, 8 bilhões e 200 milhões de reais no mês de janeiro de 2016 foi distribuído para todos os municípios do Brasil, da Previdência rural, só benefícios rurais. Mais de 70% desses valores foi para município até 50 mil habitantes. É isso que está dando vida à economia local, cara. Tira esse recurso de lá. O que vai acontecer com esses municípios no Brasil? Então é uma questão fundamental para a gente avaliar. Pode passar o próximo. E outra coisa, né? Quando não tem nada, o município acaba, não tem renda, o que acontece com a família, com o povo que está lá? Vão para os grandes centros, vão inchar, vão lá criar infraestrutura para os grandes centros. O Estado vai ter que gastar mais com isso. Questão da produção de alimento. A previdência rural, ela tem um caráter que a gente chama de um seguro agrícola. Olha, alguém viu alguma saque de comércio em 5 anos de seca no Nordeste? Não. Você sabe por quê? Porque esse benefício rural, ele amparou a família lá no campo e mais um grupo que está ao entorno dela. Eu estou pegando o Nordeste, mas isso vale para qualquer... em calamidade, em excesso de chuvas... Moro na Bahia. Só conhece a realidade. Em situações de calamidade, seja no sul do país, na região de Minas, o Espírito Santo teve um ano que choveu, perdeu tudo. É o benefício rural que deu suporte àquela família de se manter no campo e sobreviver. É isso que nós chamamos de um sistema eficiente. É um sistema que deve ser exportado para o mundo e não acabar aqui. Está sendo. Tem país que está vindo copiar o modelo brasileiro. E o governo aqui quer acabar com isso, né? Detalhe para nós aqui. Nós queremos comer um produto saudável e barato, não é isso? Quem é que produz esse produto? É a agricultura familiar. A agricultura empresarial, se ela vai ter mais campo para ela, porque vai sobrar mais terra, vai fazer tudo. Agora, o empresário, ele só vai produzir se ele tiver lucro. Se não der lucro, meu filho, tchau. A agricultura familiar não parte desse pressuposto. Primeiro é o fator da sobrevivência e da subsistência. Segundo, é a insistência de se manter e a fé de que o ano que vem vai ser melhor. Vai chover e vai dar. É assim que a gente vê. Então, chamando a atenção, nós não temos dúvida, a CONTAG e nossas lideranças sindicais, nós não temos dúvida, se a reforma passar, ela vai estimular o êxodo rural massivamente. E aí nós vamos ter que repensar todo o processo de como garantir a nossa segurança e a nossa soberania alimentar. Porque o alimento que chega na nossa mesa, que o Gabas falou é verdade, é dados hoje oficiais, 70% da batata, do arroz, do feijão que a gente come é produzido por esse público. Nós estamos chamando a atenção porque muitas vezes os colegas, companheiros dizem: mas a reforma rural deveria ter mudado as regras. Olha, o trabalhador rural, ele já dá a sua cota de solidariedade para a sociedade brasileira só pelo fato dele ficar lá insistindo em permanecer no campo para produzir alimento. E é isso que nós temos. Por isso que eu tenho que falar, a previdência rural tem que ser uma política de Estado. Para mim, garantir a permanência das pessoas lá, produzir alimento, é ele que determina o preço. Quando o tomate sobe aqui, todo mundo chia, né? O chuchu sobe, o cara chia, a banana sobe, o cara chia do preço. O cara tem que ficar lá produzindo numa condição extrema. Debaixo de sol e chuva, às vezes o alimento dele é dado. Quanto leite que o cara produz, às vezes o custo de produção que está recebendo não paga. Mas ele fica lá produzindo. É ele que dá a garantia para a gente sobreviver na cidade. Então nós queremos, é a nossa cota de solidariedade para a sociedade. E eu acho que esse público merece um retorno específico, merece uma garantia de poder continuar no campo. Tá certo?
Para concluir, fechando aqui, nós estamos com uma grande preocupação hoje, que é a que nós chamamos da sucessão rural. A população do campo está envelhecendo muito. Como que você pensa política para estimular os filhos dos agricultores, do pescador artesanal, a permanecer na atividade? Essa é uma discussão central para a sociedade. Uma política de previdência, pode passar o próximo aí. A política de previdência, ela tem se mostrado uma política eficiente em todos os sentidos, mas inclusive, aqui é um dado que a gente pegou também do estudo que foi feito pelo IBGE, o Censo Demográfico, para dizer o seguinte, olha, para a população jovem, você tem, claro, não é só a previdência que você tem que ter lá para estimular o jovem a ficar no campo, tem que ter política de crédito, uma série de coisas, educação, cultura, uma série de coisas. Mas quando o jovem, pegando o ano de 2000, toda essa estratégia de 1980 a 2000, a gente vê que antes, na década de 80, saía muito mais jovem do campo do que está saindo hoje. Quando a pessoa, o cara com 17, 18 anos, não quer nem saber, ele quer ir para a gandaia, ele não está preocupado com a aposentadoria. Quando ele se insere no trabalho de forma efetiva, a partir dos 25 anos, ele começa a pensar o que ele quer fazer da vida. Se ele continua ali, se ele sai, é nesse momento que começa a tomar as decisões na vida. E esses dados estão mostrando que as políticas, embora precisam muito mais para o campo, mas essas políticas, inclusive a Previdência Social, tem sido uma política para estimular o jovem entre 25 e 29 anos a permanecer no campo. Não é, tem muitos jovens saindo do campo ainda, muito, precisamos muito mais. Mas para a discussão que nós queremos, da sucessão rural e manter a pessoa no campo produzindo, é essencial olhar essa situação. A mudança na regra da Previdência, eu duvido que um jovem que esteja lá com seus 20, 25 anos, se ele olhar e falar, vou ter que trabalhar até 65 anos, pagar 25 anos de contribuição aqui, para mim ter um direito a um salário mínimo, trabalhando nessas condições, eu vou procurar coisa melhor para fazer na vida. Não vou ficar aqui, com toda razão, não é isso? Então, acho que é isso, né? Pode passar o próximo para fechar. Para nós é uma questão fundamental discutir a previdência rural. Não é olhar o gasto, quando o governo fala que tem um déficit de 85 bi, que é uma falácia. Exige aí uma visão mais estratégica de política do Estado. Pode passar. Solidariedade. Esse sistema só funciona pela regra da solidariedade, que é o quê? Todos nós contribuirmos para bancar o benefício. E me permita aqui uma observação. Fala muito da previdência rural, mas o sistema previdenciário brasileiro, ele contempla um conjunto de outros segmentos que também estão sendo subsidiados. O microempreendedor individual, a dona de casa, o próprio regime simples, né, das empresas. Então, é um sistema bem robusto. Claro que às vezes se dá muita evidência a um determinado